Luz, câmera, ação! Olá, gente, muito boa tarde. Agora que todos já ajustaram o som, eu vou iniciar essa tarde dizendo para vocês sejam muito bem-vindas. Fico muito feliz que vocês estão aqui participando da nossa oficina. E para aqueles que eu conheço, um abraço. Para aqueles que eu não conheço, 2, 3, 4, até 10 abraços para todas vocês, tá? Hoje o nosso assunto é muito interessante. A professora vai iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês. Hoje iremos falar sobre o quê? Doenças de inverno. Então, quem está aí agora, com o seu caderninho na mão, com o seu papel de anotação, aperte os cintos que nós vamos começar a nossa oficina. Olha lá. O que eu preciso de vocês? Que vocês me ajudem, me dando um retorno dizendo assim que vocês estão vendo o mesmo que eu. Vocês estão vendo o mesmo que eu? Digam para mim assim, sim, professora. Ou assim, estamos vendo, ok. Estão vendo? Isso, muito bem. Para início, então, para registro do início da nossa oficina, a professora vai solicitar para você o quê? A professora já chega pedindo já. Aquele sorrisão bem bonito, assim, para a professora registrar, vamos lá? Aquele que Deus te deu mais bonito, seu sorriso, seu encanto. Vai lá, Thaís, aquele sorriso. Ana. Vanessa. Ok. Registramos, então, o início da nossa oficina. Eu vou falar com vocês inicialmente. Aliás, antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, eu quero deixar para vocês uma mensagem. Essa mensagem, ela fala o seguinte, que os obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Então, toda vez que você tem um objetivo, não tire os olhos dele. Por quê? Porque se você tirar os olhos, vai começar a aparecer os obstáculos. E os obstáculos são para serem superados, passados por cima. Se não puder passar por cima, passa por baixo, passa para a direita, passa para a esquerda, mas passa e vença. Todos nós vamos vencer esse período que nós estamos passando por agora. Vamos hoje ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essas doenças que acabam surgindo com nossa mudança de clima. Nosso clima está muito estável, hora calor, hora frio, hora vento, chuva. E surge, então, o tema da nossa oficina de hoje. O tema da nossa oficina de hoje, então, é o quê? Doenças respiratórias. Então, as doenças respiratórias, elas surgem para nós, principalmente no período da noite. Parece que, assim, tudo à noite se torna pior, ok? Então, a pergunta inicial para nós é a seguinte: o que nós vamos aprender hoje é como evitar um pouco dessas doenças. Primeira coisa. Vocês estão ouvindo bem? Está fazendo algum barulho? Se tiver, vocês me dizem. Cheguei. Olá, muito boa tarde a todos que estão entrando. Muito bem, Maria, seja bem-vinda. Então, as doenças de inverno, olha só o que acaba acontecendo. Oi, Adriana, muito boa tarde, seja bem-vinda, viu? A professora está falando sobre as doenças de inverno respiratória. São as ites na vida. Rinite, sinusite, asma, bronquite, pneumonia, gripe e resfriado. Dentre as que nós vamos fazer, o que nós vamos estar abordando. Acabei de chegar. Oi, Ana Maria, muito boa tarde, seja bem-vinda. Nós estamos falando, Ana, a respeito das doenças respiratórias. O que a professora vai solicitar? Uma gentileza, para quem tiver com o microfone ativado, desativar para que não cause interferência, que todas nós possamos ouvir, ok? Combinado? Então, vamos lá. Já que existe uma série de ites, para aquelas que estão assistindo, nós temos cuidadores de idosos, tem pessoal da atendente de farmácia, são de vários cursos que estão assistindo a nossa oficina. Então, a professora quer primeiro que você identifique o quê? A diferença entre a gripe e o resfriado. Joia? Qual é a diferença entre a gripe e o resfriado? É tudo muito parecido. Ao mesmo tempo é diferente. Por quê? Resfriado a temperatura se apresenta diferente. Se você procurar uma unidade de saúde, é considerado febre a partir de 37,5. Então,
Resfriado, a temperatura você fica subfebril, fica lá entre 37, 37,5, mas não sobe. Na gripe, é alto. Dor de cabeça, muito comum em gripe. Resfriado, pode não dar. Olha aqui o que a professora colocou apontando para você. O que acaba acontecendo aqui? Olha aqui. Ambos o nariz obstrui. Ambos dá dor de garganta. Só que, o que acaba acontecendo? Tosse. Em um caso severa, no outro é o quê? Suave. E você fala, nossa, professora, mas assim, vamos pensar. Deu 7 a 10 dias é resfriado. Gripe, ela dura por até semanas. Você fala, nossa, professora, então assim, tem uma diferença? Tem sim. Olha só. Por que isso acontece? Porque existem doenças que são causadas por vírus, outras doenças são causadas por bactérias. E as bactérias, elas se proliferam com muita rapidez. Falem comigo, ó, eu vou estar ouvindo vocês falarem aqui comigo assim. Bactéria tem cura. Fala aí para me ver. Bactéria tem cura, e anota. Vírus não tem cura. Só que tem um detalhe, a bactéria tem cura desde que tratada a tempo. E aí, o que a professora vai dizer para você? O frio, ele prejudica muito o funcionamento. Vamos voltar lá, na época do segundo grau, ou para quem já fez um projeto chamado Anatomia e Fisiologia. Sistema respiratório. O sistema respiratório, o correto é que nós façamos o quê? Nós respiramos pelo nariz e soltamos pela boca. Nós acabamos, às vezes, fazendo o quê? Respirando de uma forma errônea. E aí, no frio, essa região aqui, que são a região dos cílios, é ela que acaba fazendo o quê? Retendo coisas ruins. Então, no frio, isso é prejudicado. Então, isso aqui são os cílios. Esses cílios estão presentes em vários locais dentro do nosso sistema respiratório. E aí, como bactéria e vírus se proliferam? Por quê? Tá frio. Qual que é um dos problemas que está acontecendo? Vamos voltar aqui para a nossa doença da atualidade, que é o Covid. Uma das primeiras coisas é evitar aglomeração. E por quê? Evitar aglomeração, por quê? Porque a aglomeração fica espalhada no ar, tanto o vírus quanto a bactéria. Até agora, tudo ok? A professora vai dar continuidade, olha só. Então, quais são os fatores? Diminui a umidade do ar. Quando muito poluente no ar irrita a mucosa. E o ambiente fechado, nós não estamos nos salvando apenas de contrair o Covid. Existem vários tipos de vírus e bactérias. Daqui a pouco a professora vai falar de alguns que de repente você nem conhece. Eu não quero que você saia uma expert, mas eu quero que você entenda o seguinte. Bactéria se trata com antibiótico. Vírus você vai cuidar do que ele vai causar, mas nem sempre o vírus tem cura. Entenderam? Joia? E principalmente, às vezes dentro de uma casa, a mãe tem menina, aí gosta de sair comprando bichinho de pelúcia para tudo quanto é lado, e não percebe. Por que essa criança espirra tanto? Por que essa criança tem tanta alergia? Pode ser o quê? O material que é feito esse bichinho de pelúcia. Vamos falar disso daqui a pouco, olha só. Vamos falar então um pouquinho das ites. Ite, tudo que termina em ite, infecção, inflamação. No caso da rinite, é uma inflamação. Ela pode ser aguda, como ela pode ser o quê? Crônica, como ela pode ser alérgica. Os 4 principais fatores ali que causa a alergia: pólen de flor, pelo de animal, ácaro, poeira. Então não precisa ser no inverno. Tem pessoa que sofre com rinite o ano inteiro, não é só no inverno, né? Correto? Aí é aquela espirração, coça nariz, coriza, que é o narizinho escorrendo toda hora, mas aí não sai não precisa de catarro. Ele sai só aquela aguinha chata que não para o tempo inteiro. Vamos falar do tratamento, então, para essa doença. Limpeza do ambiente. Mas, professora, eu já mantenho a minha casa limpa. Não é, às vezes, a sua casa. Agora nós estamos no momento de que está todo mundo recolhido. Mas quando volta na escola,
Às vezes a criança brinca, coloca a mão aqui, coloca ali, coloca no nariz. E isso, às vezes, de acordo com a situação, essa criança tem que pegar e tem que passar por uma avaliação médica. Existe hoje em dia vacinas antialérgicas, ok? Então, olha só, o que é recomendado? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fitoterápicos, você vai entender. É recomendado para rinite, chá de eucalipto e hortelã. Como assim? O eucalipto, ele tem propriedades medicinais que ele é antisséptico, ele é desinfetante. Quer ver um exemplo? Você vê que a maioria dos banheiros, né? Banheiros públicos, principalmente, é muito usado desinfetante de eucalipto. Quem usa sauna, ele é um ótimo descongestionante. Além de combater outras doenças do sistema respiratório. Gripe, resfriado, se combate muito com o eucalipto. A hortelã, você pode tomar ela como chá. Mas uma coisa que ajuda muito a parte respiratória é fazer o quê? Colocar 1 litro de água, colocar hortelã, cerca de 60 gramas, um pouco mais, e deixar ferver. Coloca uma toalha para poder inalar. Isso ajuda a parte respiratória, ok? Então, uma dica, só que cuidado, eucalipto é contraindicado, tanto para criança quanto para gestante. Essas informações que eu estou passando para vocês é para adulto, tá? Correto? Então, vamos dar continuidade aí. Escuta só. Deve ser receitado por especialistas. O que é isso? Todo mundo acha que o quê? Ah, é erva. Se não fizer bem, mal também não faz. Faz sim, viu? Tem alguns tipos de ervas, folhas, enfim, fitoterápicos em geral. Eu quero ressaltar uma coisa. Eles também precisam de quê? Eles também precisam de receita médica. Eles precisam de indicação. Então, a professora vai falar o quê? Beterraba, romã, todas essas plantas, elas são estudadas pelos especialistas, eles têm um efeito emoliente, ou seja, vai ajudar a expectorar aquele muco. Por quê? Eu vou mostrar para vocês a foto da diferença da rinite para sinusite, ok? Olha lá. Agora, então, o que nós vamos ver? A sinusite. Também é uma inflamação. Essa região aqui é considerada a região dos seios nasais. Aqui, ó. E quando a pessoa tem sinusite, o que acaba acontecendo? Parece que ela tem, como se ela tivesse com a bochechinha assim, ó. Igual a do Kiko, tá sempre inchadinha. É pus, viu? Olha o septo de quem não tem o problema com a infecção. Porque ela pode ser inicialmente uma inflamação. Tudo só, qual que é a diferença? Inflamado não quer dizer infeccionado. Guardem bem. Vamos supor, eu venho e bato a minha mão forte. Aqui vai inchar, correto? Inchou é uma inflamação. O meu organismo vai entrar num processo de defesa inflamando o local. A partir do momento em que algo se infecciona, deixa de ser inflamação e passa a ser uma infecção. Começa a sair o quê? Pus pelo nariz. Cheira ruim, o nariz fica entupido, dá febre. Então, inicialmente a sinusite é uma inflamação. Não cuidou, não tratou corretamente, ela faz o quê? Ela passa a ser, então, uma infecção. Joia? Professora, você está falando cada coisa, professora. Vamos falar sobre a bronquite. Eu não falei do sistema respiratório? Então, a sequência do sistema respiratório é assim. Nariz, faringe, farinha, comida. A faringe, ela é comum tanto ao sistema respiratório ao sistema digestório, tá? Nós temos um canal que um vai para o pulmão, o outro vai para o estômago. Então, faringe, laringe, traqueia. Traqueia fica nessa região. Quando a pessoa entra num processo alérgico que tranca aqui, o que acaba acontecendo? Tem que fazer, não consegue respirar pelo nariz, tem que abrir aqui e fazer uma traqueostomia. É uma abertura que é feita nessa região para que a pessoa possa respirar. Olha só, a bronquite.
ela inflama as vias respiratórias, especificamente os brônquios. Então, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios. Traqueia, observem aqui na imagem, brônquios. Quando o brônquio vai ficando pequenininho, pequenininho, ele passa a se chamar bronquíolos. No final dele, tem uns saquinhos, parecendo um cachinho de uva, chama-se alvéolos pulmonares. É aqui que acontece a troca gasosa. Nós respiramos oxigênio e soltamos gás carbônico, correto? Então, o que acontece quando a pessoa tem bronquite? Isso aqui, ó, inflama e começa a se encher de quê? De catarro, de secreção. Aí a pessoa confunde com asma. Só que a bronquite, ela pode ser aguda, crônica ou alérgica. Principalmente se alguém próximo a você fumar. Tem algumas pessoas que têm uma parte mais sensível do sistema respiratório, que só o fato de alguém fumar, ela pode começar a desenvolver uma bronquite. Você fala, isso é sério, professora? Sim. Então, o que eu recomendo? Se alguém na sua família fuma, evite deixar o cigarro próximo a idosos, a criança. Você acaba se tornando um fumante passivo. Não, o ativo é aquele que está sempre com o cigarro na mão. Mas você tem que tomar cuidado para você não se tornar o quê? Um fumante passivo. Então, olha só, o que a professora vai falar para você? O tratamento, ele pode, para quem é atendente de farmácia, anota aí, olha só, uma dica bem bacana. Essa bronquite, ela pode ser bacteriana ou viral. Se for bactéria, vai tratar com antibiótico. É onde você vai estar lá na farmácia e vai receber o seu cliente. E aí precisa vir com receita médica. Hoje você está ouvindo aqui a oficina e você falou, eu gostei daquilo que a professora Evelyn falou. Eu estou achando que eu vou comprar o quê? Eu vou comprar o meu próprio antibiótico quando eu estiver ruim. Não, antibiótico não pode ser tomado de qualquer forma. Ele deve ser tomado no mínimo 7 dias consecutivos, ok? Só que depois de 72 horas você tomando um antibiótico, o que vai acontecer? Esse antibiótico, ele vai iniciar um processo, porque tem antibiótico que ele é bacterioscópico e bactericida. Ou seja, tem tipo de bactéria que é gram-positivo e tem bactéria que é gram-negativo. Isso aí o professor de biologia falou lá na segunda série para vocês. Então, assim, para cada tipo de doença, se utiliza um tipo de antibiótico. O mais utilizado é a amoxicilina. Mas não é a amoxicilina para tudo. Guardem bem isso que a professora vai falar. Se essa bronquite, ela for bacteriana, é antibiótico. E se ela for viral, professora? Vai utilizar os broncodilatadores. O que é isso? As bombinhas. E ainda, inalação. Então, como assim, professora? Eu posso fazer inalação por conta própria em casa? Por exemplo, meu filhinho começou a passar mal, eu posso ir lá e fazer uma inalação? A inalação tem que ficar muito atenta, você sabe por quê? Porque dentro da inalação, existem alguns componentes que, esses componentes, eles podem simplesmente dar uma taquicardia. Taquicardia é o coração bater forte, entendeu? E aí, pode ter sensação de morte. Se o médico foi lá e falou assim, coloque 5 gotinhas para inalação da criança, você coloca 5. Não coloca, tem gente que pensa assim, 5 gotinhas não faz nem efeito. Vamos pôr um monte de gotona assim. Não, viu, gente? Não pode, não. O médico prescreveu 5 gotinhas, é 5 gotinhas. Por quê? Alguns desses medicamentos, ele pode fazer, principalmente idoso, ele pode fazer muito mal. É o médico que vai avaliar. Mas e se você acha assim, professora, e se eu estiver muito cansada? E se eu estiver passando bem, perceber que a minha mãe não está passando bem, meu idoso? Você pode fazer uma inalação com soro fisiológico, puro. Isso vai ajudar a umidificar, entendeu? Então, olha só. Cuidado muito com sorinho. Sabe, tem pessoas que vivem com sorinho no nariz o tempo inteiro. O que ele pode causar? Sérios danos à saúde. Eu não vou falar hoje a respeito disso. Em outra oportunidade a gente fala. Mas eu gostaria só que você soubesse. Não é bacana ficar o tempo inteiro colocando medicamento no nariz para isso, tá?
Então tá, a professora falou de algumas doenças aí, e aí existe alguns fitoterápicos que é bom para as doenças respiratórias, principalmente, especificamente para o bronquite, chá de gengibre, chá de erva doce, chá de malva. Por que, professora, você está falando tanto em fitoterápicos? Porque até o final dessa oficina, eu vou explicar para você o seguinte, olha só, tem pessoas que sim, elas não pensam duas vezes. A criança não está bem, o que ela faz? Corre lá na farmácia, vamos pegar um SPEC, não vou fazer propaganda não. O SPEC, ele tem expectorante, antialérgico, antitussígeno, ele tem, observem na composição dele, está escrito abaixo, SPEC é a marca dele. Esses componentes que estão aqui embaixo, não fique usando demais, tem a quantidade para ser usado. Não é porque esse medicamento é um fitoterápico ou é um chazinho inocente. Não, chá também faz mal. Chá também corta efeito de medicamento. Para quem é cuidador de idoso, evite misturar da chá na hora que você dá medicamento, por exemplo, para diabetes, medicamento para pressão. Quem te garante que esses chás não causam interação? Pode dar duas coisas. Pode dar potencialização. Isso fazer tão mal, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Ou ainda, você fala, com chá, professora? Sim. Vou contar até um segredo para a Joana e para a Maria ali. Olha o segredo que a professora vai contar. É aquela dica de ouro. Aliás, eu vou contar para todas vocês. Quem toma anticoncepcional, quando está tomando antibiótico, o antibiótico pode cortar em 60% o efeito do anticoncepcional e você ficar de bebê. Então, quando está tomando anticoncepcional, quando está tomando antibiótico, tem que ficar atento e usar outro método contraceptivo. Porque eu tenho alunos aqui que têm filhinhos de anticoncepcional com antibiótico, tá? Então, é dica de ouro que a professora está dando. Vanessa, dá até aquela risadinha, né, Vanessa? Deixa você. Olha só. Então, vamos continuar. Quais são os sintomas da bronquite? Todas essas doenças respiratórias, elas se confundem muito. A pessoa tá com bronquite, chiado no peito, sensação de peito carregado, febre, cansaço, falta de ar, irrita a garganta. Só que fica atento numa coisa. Para quem tem filho, para quem é cuidador de idoso, observe a pontinha dos dedos. Começa a ficar roxinha. Boquinha da criança também muito roxinha. Significa que as trocas gasosas não estão acontecendo da forma correta. Eu não expliquei para vocês agora há pouco, ó. Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Chegou aqui, ó, é onde realiza a troca gasosa. Você respira oxigênio e aqui vai voltar gás carbônico. Só que se aqui estiver sobrecarregado, a criança vai começar a ficar com a mãozinha roxa. Se você estiver anotando aí, chama-se cianose. Tem que ficar muito atenta. A asma é diferente da bronquite. Ela é uma obstrução. Essa obstrução respiratória dá hiperirritabilidade nas inflamações ali, ó, nessa mesma região. Mesmo caso, poeira, cheiro forte. Tem pessoa que ela fica muito emocionada, ela tem falta de ar por excesso de emoção. Vocês acreditam nisso? Ácaro, mudança de temperatura, mofo, pelo de animal, fumaça de cigarro, enfim. Série de sintomas que a pessoa sente. E olha só, pneumonia. Essa, não que as outras não são importantes, mas esta, coloca uma estrelinha pisca-pisca. Por quê? Essa infecção, ela é aguda. Ela dá dor no peito, falta de ar e detalhe. Idoso que fica principalmente acamado, que não se troca ele de decúbito a cada 2 horas, ele pode ter algo chamado pneumonia prostática. Não é nem vírus nem bactéria. O pulmão dele fica tão pressionado, que ele não consegue respirar adequadamente. É muito sério. E aqui, ó, tá vendo aqui essa imagem? Já que a gente está falando em doenças respiratórias, o Covid ataca aqui, ó. E a pessoa morre com insuficiência. Ela não consegue
realizar lá nos sacos alveolares, no caso da pneumonia, vai enchendo de pus ou de líquido. Ou seja, aonde é para realizar a troca gasosa, que é para estar sequinho, começa a encher de pus e de líquido. Imagina como que a pessoa consegue respirar. Não consegue. Agora, falamos então um pouquinho de resfriado. 2, 3 dias até 7 dias, resfriado. Dica de ouro, bastante líquido e uma boa alimentação. Perdeu a fome, toma suco de laranja. Não deixa de tomar líquido. Hidrata bem, que vai passar. Não precisa ficar se entupindo. E agora, momento fantástico para você anotar aí. O mel. Mel é um componente que ele é bom para toda e qualquer doença respiratória. Só tem um alerta. Não pode exagerar no mel para o cliente que tem diabetes. Mas o mel ingerido, vou mostrar para vocês aqui, inclusive, olha só. Inclusive, ele resolve muitos problemas respiratórios. Alguns anos atrás, hoje em dia todo mundo está muito apavorado com o Covid, mas existia uma gripe que ela chamava o quê? Gripe suína, ou H1N1. Matou muita gente também. Ninguém no mundo tem imunidade contra essa doença. Não se sabe como vai ser o comportamento. Hoje foi o Covid, o dia de amanhã. Por que a professora está falando isso? Eu não estou aterrorizando ninguém. Na época, quando teve esse surto de gripe suína, foi usado Tamiflu e vacina para prevenir os idosos. Só que não tomou uma proliferação tão grande, não aconteceu como está agora, uma pandemia. Mas houve muitos casos também. Outra coisa, influenza, como eu falei, é diferente de resfriado. Por que a professora está batendo muito nisso? Ó, febre, raro, moderado, leve. Hoje, com o Covid, a pessoa sentiu o primeiro sintoma, vai lá, ele corre e ele já fica como suspeito de Covid. Às vezes é um simples resfriado. Tem que ficar atento ao quê? Sinais e sintomas. Ok? Quem pode ser mais afetado, por exemplo, pela influenza? Não vou nem falar do Covid, eu vou falar da influenza. Principalmente crianças menores de 5 anos, idosos acima de 65. E ainda, grupo de risco, diabetes, doença no coração, quem já teve doença no pulmão. Teve pandemias antes, sim. Todo mundo, não foi essa pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia, não é a primeira. Houve em 1918. Morreu 50 milhões de pessoas. Gente, dá uma olhadinha para vocês verem essa imagem. Parecia cena de guerra. Isso já aconteceu, viu? Então, o Covid não é o primeiro que está acontecendo. Houve a gripe espanhola. Então, por que morreu tanta gente? Porque ninguém foi exposto, não tinha sido exposto a esse vírus. Assim como está acontecendo hoje em dia com o Covid. Olha como que é a transmissão dele. Agora, o que a professora vai falar a partir de agora? Germes saem através do nosso espirro. Tem período de incubação. Cada doença tem seu período. Ele pode alcançar até 2 metros. Gente, imagine 2 metros. Por isso. Aí você vai estar preocupado com o Covid. O pessoal tem ficado afastado 2 metros? Não. Olha só. Vem agora a professora Evelyn. Xarope de abacaxi com mel. Se você gostou da dica, é super natural para você que tem criança, idoso, ou até mesmo você sentiu que agora no inverno, não estou muito bacana. O abacaxi, ele é muito bom para o nosso sistema imunológico. O mel para a parte respiratória. Então, para fazer uma xícara, olha só. Uma xícara de abacaxi. O que eu quero fazer, professora? Eu pego um abacaxi, eu pico, deixo ferver. Professora, você vai ensinar a gente a fazer? Vou. Mas primeiro eu quero falar do seguinte. Cuidado com a fitoterapia. Excesso de chás, tudo que é na quantidade correta faz bem. O que não é, faz mal. Então, homeopatia é uma coisa, fitoterapia é outra. Vai ficar para uma outra oficina para a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a Anvisa, ela fez o quê? Não é, é de florzinha, é de chá. Não, não. Medicamento fitoterápico tem que ter prescrição médica e é o quê? Ele não tem nada sintético.
ele tem tudo ali, ele faz ação tanto quanto, ó, alho, própolis, ele pode servir de alimento, de medicamento, de cosmético. Sério, professora? Sério. A vigilância sanitária, ela fala a respeito disso, sobre a eficácia e como funciona. Se não fizer bem, também não faz mal. As mesmas ervas, é isso que a professora ensina, tem que tomar cuidado. Chá de alecrim, boldo, louro, mulher grávida, se tomar, aborta a criança. Você vai falar, é sério, professora? Sim. E ainda, a arnica, ela é tóxica. Quem tem alergia, é bom evitar a arnica. Por isso que eu separei aqui para você saber a respeito desse assunto. E fitoterápico também precisa de receita médica, só lembrando. Ai, a Vanessa pensou, a professora não vai dar receita do xarope de abacaxi. Vou sim, tá? Pica o abacaxi em tamanho pequeno, coloque para ferver. Depois que ferveu, acrescente o mel, deixa ferver. A porção coa, esprema, deixa um recipiente, ok? Esse recipiente é como? De preferência, frasco escuro. Se você tiver lá, lava, higieniza com água fervendo. Dá 250 ml, um abacaxi, como eu passei ali para vocês. Uma colher de pão, aqui ó, peraí. Ferveu, pegou o abacaxi, pegou o mel, pôs ali, vai ficar bonitinho. Só uma dica! Tem que consumir no máximo em uma semana, tá? Deixa em geladeira, é natural e não faz mal para ninguém, ok? Então, consumir em até 7 dias, 3 vezes ao dia. Combinado? Então, dica de ouro aí, como fazer um xaropinho caseiro sem fazer mal para ninguém. Lembre-se, o abacaxi e mel é excelente para a imunidade, ou seja, vai ajudar se você tiver em crise alérgica. Só para encerrar nossa oficina, nós já estamos fazendo isso por causa do Covid, mas vamos reforçar? Higiene das mãos, correto? Nós trabalhamos com coisas invisíveis. Você olha para sua mão, não é questão de sujidade, é questão que tem que lavar. Álcool 70 é quando você não tiver um lugar para lavar, que você vai passar álcool 70, viu? Se você tiver onde lavar, é água e sabão. Espirro não pode ser assim, nem assim, nem assim. Ok? Não deixa a criancinha desse jeito. Não só a mão, tem que ser coberto tudo. É obrigatório. Barreira, lenço de papel, guardanapo, papel higiênico, mas limpe. Ensine as crianças. Às vezes, crianças também fazem melhor que os adultos, viu? Adulto fala que sabe fazer, mas a criancinha faz melhor. Depois de usar, não põe em qualquer lugar. Não sai deixando em cima da cama. Máscara é obrigatório, tem vários tipos de máscara, evitar aglomeração, se possível, evite o ônibus, ambientes arejados. Mas, enfim, a professora quer encerrar a nossa, já falei tudo sobre a prevenção. A professora quer encerrar a nossa oficina deixando essa mensagem. A atitude é uma pequena coisa que faz grande diferença. Eu gostaria muito